Olá, bom dia, graça e a paz, tudo bem com você? Eu sou a Adriana Lima do Conectados à Luz. Estou para mais uma vez com você. Obrigada a você que chegou até aqui. Estamos hoje no capítulo 10 dessa série de 40 capítulos do Sublinhados e Comentados, feito por mim, do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. No capítulo 10 diz que a essência da adoração. Em Romanos capítulo 6, o versículo 13, diz: entreguem-se completamente a Deus, a fim de fazerem o que é direito. A essência da adoração está em render-se, querido. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto submissão. Ela alude à perda e ninguém quer ser um perdedor, não é verdade? Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota numa batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo criminoso. Capturados rendem-se às autoridades. Na atual cultura competitiva, somos ensinados a nunca desistir, a jamais ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, render-se é inconcebível. Preferimos relacionar vitórias, sucessos, triunfos e conquistas a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus, a essência da adoração, é uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus, entregando-nos a Ele não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Após passar 11 capítulos do livro de Romanos, discorrendo sobre a maravilhosa graça de Deus para conosco, Paulo, ele exorta-nos a entregarmos nossa vida inteiramente a Deus em adoração. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicando ao seu serviço e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A verdadeira adoração é propiciar satisfação a Deus. Acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que o versículo começa e termina com o verbo oferecer. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato de render-se é conhecido de muitas formas: consagração, fazer de Jesus o seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si próprio, submeter-se ao Espírito Santo. O que interessa é você fazê-lo e não o nome que damos a esse ato. Deus quer sua vida, toda ela. Mesmo 95% dela não é o suficiente. 3 barreiras impedem nossa total rendição a Deus. Quais são essas barreiras, querido? É o medo, o orgulho e confusão. Não percebemos quando Deus nos ama, queremos controlar nossa vida e equivocamos-nos quanto ao significado de rendição. Posso confiar em Deus? A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Contudo, não terá como confiar até que o conheça melhor. O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo medo. Uau! Quanto mais você se rende, quanto mais você se der conta de quanto Deus o ama, mais fácil será você render-se. Como saber que Deus o ama? Há vários indícios. Ele diz que é bom para você, que está sempre olhando para você, que se preocupa com cada detalhe de sua vida, que lhe deu a capacidade de desfrutar todos os tipos de prazeres, que tem bons planos para a sua vida, que perdoa você, que é carinhoso e paciente com você. Deus o ama infinitamente, mais do que pode imaginar. Uau! Glória a Deus! A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você, é verdade.
Deus, ele prova seu amor por nós, visto que Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se você quiser saber quão importante é para Deus, olhe para Cristo com os braços estendidos na cruz, dizendo: eis o tanto que eu o amo, prefiro morrer a viver sem você. Deus não é um feitor cruel, nem alguém que usa a força bruta para obrigá-lo a se submeter. Ele não tenta violar nossa vontade, ele prefere nos atrair com delicadeza para si, de modo que nos ofereçamos a ele voluntariamente. Deus é amigo e libertador, e render-se a ele traz liberdade, não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que ele não é um tirano, mas um salvador. Não é um chefe, mas um irmão. Não é um ditador, mas um amigo. Eita, forte, não é verdade? Adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus, querido. Então, se renda, escolha hoje se render, se renda, se proste. Se proste mesmo, entregue-se completamente a Ele, que vale muito a pena, querida. Vale muito a pena. O segundo ponto aqui é admitindo nossas limitações. A segunda barreira para o total rendição é o orgulho, né? É verdade, não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de todas as coisas. Essa é a mais antiga das tentações, né? Desde Adão lá, né? A serpente, quando tentou Eva, disse: vocês serão como Deus, né? E o desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse em nossa vida. Sempre a gente quer ter o controle da situação, das coisas, né? E a vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Verdade. Queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Por isso, se renda. Você não vai vencer assim, por sua própria força, né? Não é a força do teu braço que vai fazer você vencer, irmão. O motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente é que não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho de Deus, que Deus realiza dentro de nós. Não somos Deus, nem jamais seremos, somos humanos, somos falhos, né? E quando tentamos ser Deus, que acabamos mais parecidos com Satanás, que desejou a mesma coisa. Aí que está o perigo, não é verdade? Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando nos confrontamos com nossas limitações, reagimos com irritação, raiva e ressentimentos. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, né? A gente deseja ser mais inteligente, mais forte, mais talentoso, mais bonitos e mais ricos. Quem nunca, né? Queremos ter tudo e fazer tudo e ficamos deprimidos quando isso não acontece, não é verdade? Então, quando percebemos que Deus concedeu a outras características que não possuímos, reagimos com inveja, reagimos com ciúme e autopiedade, né? E eu vou fazer aqui um comentário desse texto que é uma realidade nas nossas vidas, né? As redes sociais, Instagram, faz muito isso, né? As redes sociais, você fica ali, ó, tem pessoas que se alimentam daquilo ali todo dia, de manhã já acorda, já vai logo para o Instagram. Aí vai e já acorda, minha vida não tá perfeita, eu tô com dor, eu tô cansada, minha vida não tá como eu quero, eu não tenho aquela casa dos sonhos, eu não tenho aquele carro dos meus sonhos, eu não tenho nada, de repente a pessoa tá desempregada, né? Eu não sei. Mas só fazendo um exemplo, um breve comentário. E de repente entra ali naquela rede social e vê alguém conhecido, ou até um ator famoso, alguém desconhecido, e vê aquela situação, a pessoa viajando, curtindo a vida, né? Cheia de dinheiro. Então a pessoa se coloca logo no lugar de comparação.
Aí começa a se vitimizar, ter autopiedade, dizer que não pode, que não consegue. Fulano tem, eu não tenho. Poxa, fulano viaja, eu não viajo. Aí começa a reagir com ciúmes, com inveja, dando lugar à carne, sabe mesmo, ao lugar da comparação. Meu Deus, tire isso da sua vida. Se renda aos pés de Deus. Saia desse lugar de vítima e confie mais em Deus, sabe? Cada um tem um propósito, cada um colhe o fruto do seu trabalho. Gente, o problema dessa humanidade, das pessoas, é que as pessoas querem logo a vitória, querem logo alcançar lá o fim da linha, e não é assim. Temos, né? Tem todo um processo. A pessoa chegou lá, só ela sabe o que passou, o tanto que lutou, né? E cada um colhe o que planta. E o problema é que muitas pessoas querem colher o que nem sequer plantou, não estudou, não trabalha, não faz nada, né? Ou quando trabalha, é um trabalho que não te vai render tanto dinheiro assim, e se sente frustrado, aí dá lugar à inveja. Então pare com isso, certo? Aceitamos nossa humanidade, né? Quando nos confrontamos com nossas limitações, não é isso? Então, se renda aos pés de Deus. O terceiro ponto aqui é o que significa rendição. Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a ociosidade. Não é resignar-se com a situação. Significa exatamente o oposto, sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é para covardes. Olha só que forte. De igual modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que lhe concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprir a própria personalidade. Deus quer utilizar suas características singulares em vez de diminuí-la. A rendição a aprimora. Como observa C.S. Lewis, ele diz que quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dele, que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. Que forte! É isso mesmo. Quando a gente se rende, quando a gente se volta para Cristo, é aí que a gente vai ter a nossa real personalidade, né? Porque Ele manda a gente ser parecido com Ele. Ele diz na sua palavra, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então é isso. Ele quer moldar a nossa personalidade. Ele quer mudar, né, nossas características. Não é verdade? E o ato de rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. O ato que lhe pede, você diz sim, Senhor, seria uma contradição dizer não, Senhor. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando ele se recusa a obedecer. Após uma noite improdutiva na pescaria, Pedro deu um exemplo de rendição, né? Mesmo sem conhecer Jesus, ele deu um exemplo. Quando Jesus lhe ordenou que tentasse novamente, né, jogar aquelas redes ao mar. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas por que é que tu está dizendo isso? Vou lançar as redes. Quem se entrega a Cristo obedece à ordem de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido, né? Mesmo sem fazer sentido, ele escolheu se render, ele escolheu obedecer. E quando ele jogou ali aquela rede, grande foi a fartura de peixes que ele, né, a multiplicação de peixes ali. Quem se entrega a Cristo obedece à ordem de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido. É total verdade. Outro aspecto da rendição é a confiança, não é verdade? Quando a gente se rende ao Senhor, a gente obedece, a gente confia. E Abraão, ele seguiu as orientações de Deus sem saber aonde isso levaria, né? Ana esperou pelo momento perfeito estipulado por Deus, sem saber quando aconteceria. Maria também esperou por um milagre, sem saber como seria possível.
E José confiou nos propósitos de Deus sem saber por que as circunstâncias se desenvolveriam daquela forma. Ou seja, cada uma dessas pessoas se rendeu inteiramente a Deus. Você sabe que já se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas, em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar sua programação e controlar a situação. Sabe, renuncie, deixe Deus trabalhar. Você não precisa estar sempre no controle. A Bíblia diz: entreguem-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele, né? Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, não é verdade? Em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Você também só sabe que se entregou a Deus quando não reage às críticas ou não tem o ímpeto de se defender. É verdade. O coração entregue a Deus se destaca nos relacionamentos. Depois que se entrega a Deus, você não pressiona mais os outros, não exige seus direitos, nem se porta de maneira egoísta, né? A gente passa a ser menos egoísta. Para muitos, a parte mais difícil de entregar a Deus é o dinheiro, é verdade. Né? O dinheiro é o male do mundo, né? Muitas pessoas... Jesus próprio falou, né, que era mais fácil uma agulha entrar, um camelo entrar numa agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque ele sabe o coração, ele sabe quantas pessoas fazem do dinheiro o seu Deus, né? E eles pensam: quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia. A aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus, porque estará competindo com Deus para ser o principal alvo de cuidados em sua vida. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Perfeito, verdade. Me faz lembrar agora de um testemunho, sabe, de um pastor que eu gosto muito, pastor Miguel Lima. E ele estava falando de um capitão do seu trabalho, que ele vivia todos os dias. Ele dizia: faltam 150 dias para eu me aposentar. Faltam, todo dia ele dizia, faltam 10 dias, falta um dia, falta uma semana. E ele todo dia contando seus dias para se aposentar. E quando ele se aposentou, ele descobriu que estava com um câncer terminal e veio a falecer em pouco tempo, menos de 3 meses, menos de 6 meses ele faleceu. Então ele estava contando tanto seus dias, né, para desfrutar ali a sua aposentadoria, e morreu, faleceu, né? Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então a gente tem que se render a Deus todos os dias, viver todos os dias, que a gente não sabe o que nos espera amanhã, não é verdade? O maior exemplo de autorrendição é Jesus. Na noite anterior à crucificação, ele se rendeu aos planos de Deus e orou: Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus não orou: Deus, se você puder afastar-se esse sofrimento, faça-o, por favor. Ele já havia afirmado que Deus poderia fazer qualquer coisa. Em vez disso, orou: Deus, se for o teu interesse afasta este sofrimento, afasta-o, por favor. Mas se isso cumpre o teu propósito, esse também será o meu desejo. Uau, amém, é verdade. Às vezes a gente quer tanto algo, né? Uma cura, um milagre, né? Mas temos que sempre dizer: Senhor, é a tua vontade, cumpre o teu propósito, faça a tua vontade, né? Coloquemos sempre o Senhor em primeiro lugar. Quem verdadeiramente se rende a Deus diz: Pai, se este problema, dor, doença ou circunstância é necessário para o cumprimento do teu propósito e para a tua glória, resplandeça em minha vida ou na vida de outra pessoa, por favor, não afastes. Glória a Deus, é assim que tem que ser. Esse nível de maturidade não é facilmente alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que transpirou gotas de sangue. Render-se é uma decisão difícil. No nosso caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta, né? Mas
é a melhor escolha da nossa vida, é render-se a Deus. Ele tem cuidado de nós, né? Ele tem cuidado dos passarinhos. Ele cuida, na sua palavra diz que ele cuida dos passarinhos, quanto mais da gente, né? Outro quarto ponto aqui é a bênção de se render. A Bíblia é clara como cristal a respeito dos benefícios de se entregar a vida inteiramente a Deus, né? É tão clara como cristal. Em primeiro lugar, você sente paz. É verdade. Quando você se rende, você sente paz. Pare de discutir com Deus, né? Concordando com Ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Em segundo lugar, você vivencia a liberdade. Ofereça-se aos caminhos de Deus e a liberdade jamais o abandonará. Os ensinos dele o libertam para viver abertamente em sua liberdade. E em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. Tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando entregues a Ele. Prestes a travar a batalha mais importante de sua vida, Josué entrou na presença de Deus, prostrou-se em adoração perante Ele e entregou-lhe todos os seus planos. Isso o conduziu a uma esmagadora vitória em Jericó. Este é o paradoxo. A vitória foi alcançada pelo ato de rendição, né? Me fez lembrar agora daquele versículo: coração contrito não desprezas, ó Deus. Como Deus ama um coração contrito e verdadeiro, um coração que se rende aos seus pés, né? Render-se não enfraquece você, pelo contrário, fortalece mulher, fortalece homem. Então quebra esse teu orgulho e se renda a Deus. Deus, desde que se entregue a Deus, você não terá o que temer, nem precisará se render a nada mais. William Booth, fundador do Exército de Salvação, disse: a grandeza do poder de um homem reside na medida de sua entrega a Deus. É verdade. As pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Ele. Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus, não por causa do seu talento, riqueza ou beleza, mas porque já havia se rendido a Ele. Quando o anjo explicou o ilógico plano de Deus, ela calmamente respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a vontade dEle. Ela não questionou, ela disse, não falou por quê, né? Não, Senhor, não, né? Obediência é isso. Render-se é isso, é não questionar, pare de questionar, pare de fugir. Isso serve para mim, o quanto está me impactando, né? O quanto é constrangedor essa palavra. Porque às vezes a gente tem essa mania de questionar Deus. Não, Senhor, não, é melhor outra pessoa, eu não, né? Não, Senhor, eu não quero sair aqui da minha zona de conforto. A gente sempre põe algo para impedir, uma desculpa para dar, não é verdade? Mas nada é mais poderoso que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, entregue-se inteiramente a Deus, querido e querida. Se renda a Ele. A melhor forma de viver, né? Todas as pessoas com o tempo se rendem a algo ou a alguém. Se não for a Deus, você se renderá às opiniões ou expectativa de outros, ou então ao dinheiro, ou ao rancor, ao medo, ao orgulho, à luxúria ou ao ego. Muita gente se rende a isso, mas você foi feito para adorar a Deus, e se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas, ou seja, vai encontrar ídolos. E quando a gente coloca outras coisas no lugar de Deus, isso vira ídolo em nossa vida, né? Às vezes é o dinheiro, às vezes é a casa, o conforto do lar, às vezes é o filho. Tem mães que idolatram os filhos, colocam os filhos em primeiro lugar, né? Uma mãe, alguma coisa. Você é livre para escolher a quem se entregar, mas não ficará livre das consequências dessa escolha. É verdade. Se você não se render a Cristo, render-se-á ao caos. Uau, que forte. Vou repetir. Se você não se render a Cristo, render-se-á ao caos.
Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona, todas as outras vias levam à frustração, à decepção e à autodestruição, é verdade. A Bíblia denomina rendição a Deus vosso culto racional, que a gente se renda a Deus todos os dias, diariamente. Porque outra tradução também diz: a maneira mais sensata de servir a Deus é render a vida, não é um impulso tolo da emoção. Render a vida não é um impulso tolo da emoção, mas um ato inteligente e racional. Uau, é verdade. Quer ser inteligente? Se renda a Deus, se renda a Jesus. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar na vida. Foi por isso que Paulo disse: temos o propósito de lhe agradar. É verdade. Seus momentos mais sábios serão aqueles em que você disser: sim, sim, Jesus, sim, Deus, eis-me aqui. Né? Quando você disser isso, é o momento mais sábio da sua vida. Pode levar anos, mas você acabará descobrindo que o maior obstáculo às bênçãos de Deus não são os outros, mas você mesmo. Uau! A sua teimosia, o seu orgulho, a sua ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus enquanto estiver concentrado em planos pessoais. Querido, querida, nosso lar não é aqui. Nosso lar é o céu. Nosso alvo é o céu. Faça planos aqui sim, mas coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Ele, se renda aos seus pés, que as demais coisas Ele te dará, e serão acrescentadas, né? E Ele realiza o desejo do coração, né? Se Deus for realizar uma obra profunda em sua vida, ela começará por aí. Então, entregue tudo a Deus. Os arrependimentos do passado, os costumes, os problemas do presente, as ambições do futuro, medos, sonhos, fraquezas, costumes, mágoas e traumas. Ponha Jesus Cristo no banco do motorista, entregue-lhe o volante, né? Não tenha medo, nada sob o controle dele poderá ficar descontrolado. Agora, quando está no nosso controle, sim, pode ficar descontrolado, não é verdade? Orientado por Cristo, você pode enfrentar qualquer situação. Você será como Paulo: eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio por meio dele, que inspira uma força interior em mim, ou seja, sou independente na dependência de Cristo. O momento da rendição de Paulo ocorreu na estrada para Damasco, após ele ter sido derrubado por uma luz ofuscante. Outros tiveram sua atenção atraída por métodos menos dramáticos. Não obstante, o ato de render-se nunca é um acontecimento isolado. Paulo disse: morro todos os dias para Cristo, não é verdade? Há um momento da rendição, também há a prática de rendição, que ocorre a todo momento e por toda a vida. Não pense você que é só uma vez na vida que você vai se render a Jesus, não. É todos os dias, enquanto houver fôlego de vida, você tem que estar rendido aos pés de Jesus. O problema do sacrifício vivo é que ele pode esculpir no altar. Então você provavelmente precisará renovar a rendição de sua vida 50 vezes por dia. Você deve fazer disso um hábito diário. Jesus disse: se as pessoas querem me seguir, precisam abrir mão de suas vontades. Precisam estar dispostas a negar sua vida diariamente para me seguir. Uau, glória a Deus, né? Em outras versões diz: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uau, que forte! Deixe-me adverti-lo: quando você decide viver uma vida inteiramente entregue a Deus, essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes você realizará tarefas inconvenientes, impopulares, custosas ou aparentemente impossíveis. Significa que, em geral, fará o oposto do que deseja. Um dos grandes líderes cristãos do século XX foi Bill Brandt, fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Por meio do trabalho dessa organização ao redor do mundo, do panfleto As 4 Leis Espirituais e do filme Jesus, visto por mais de 4 bilhões de pessoas, mais de 150 milhões de almas vieram a Cristo e passarão a eternidade no céu.
Certa vez perguntei a ele, por que Deus usa e abençoa tanto sua vida? Ele respondeu, quando era jovem fiz um contrato com Deus. Eu o redigi de fato e assinei meu nome embaixo. O contrato dizia, deste dia em diante sou um escravo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você já assinou um contrato com Deus? Ou você ainda está se debatendo e lutando com Ele a respeito do direito que Ele tem de fazer com sua vida o que quiser? Este é o momento de você se render à graça, ao amor e à sabedoria do Senhor. Que forte, glória a Deus. É isso, queridas. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. É isso, fechou. Que palavra, que capítulo, que constrangedor, que impactante essa palavra. Faz sentido essa palavra para você, querido? Espero que sim. Talvez era tudo isso que eu e você precisava ouvir. É isso, escolha hoje se render. Se renda aos pés de Jesus. Pegue aí seu caderno, seu lápis, sua caneta e anote aí para você memorizar para 10º dia. Um tema para reflexão. A essência da adoração é a rendição. E um versículo para memorizar está em Romanos 6:13, a parte B. Entregue-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. É isso, é tudo sobre Deus, é tudo sobre Ele, nada é sobre você, nada é sobre mim, é tudo sobre Ele. E uma pergunta para meditar, que área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Qual é a área que você está evitando? Qual é a área que você está correndo e fugindo? Eu sei quais são as minhas áreas e é constrangedor, mas se renda. Vale a pena se render por completo a esse Deus maravilhoso, amém? Que Deus te abençoe, até o próximo áudio, se Deus assim permitir. Tenha um excelente dia, amém. Deus te abençoe.